Olha só a primeira questão. Como não acreditar no inferno se Lucas 16, dos versos 19 a 31, afirma que um rico foi para lá e um homem chamado Lázaro foi para o céu? Como explicar isso daí, professor? A gente percebe que, e a gente tem falado aqui no nosso programa, que não existe inferno, mas esse texto bíblico fala exatamente isso. Como é que você se sai dessa? Vamos lá, amigo Tito. É muito importante nós termos em mente uma coisa, que apesar de as pessoas entenderem esse relato de Lucas 16, 19 a 31 como sendo uma história literal, biblicamente isso aqui é uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história fictícia contada com o objetivo de trazer lições morais. Como que nós podemos provar que esse relato aqui em Lucas é uma parábola e não uma história literal? Nós temos que recorrer à própria Bíblia. Nós vamos analisar primeiramente um texto que mostra se os mortos podem bater papo uns com os outros ou não. Não é? Então nós vamos ler aqui um texto que se encontra no Salmo capítulo 6, verso 5. E vamos deixar que a Bíblia, o conjunto de textos das Escrituras, nos responda essa questão. Né? Quando nós vamos interpretar um texto difícil, nós temos que usar os textos mais fáceis para entendermos esse texto mais difícil. Lucas, ou melhor, Salmo capítulo 6, verso 5 afirma o seguinte: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Aqui afirma que na morte não há recordação de Deus e que na sepultura ninguém pode louvar a Deus. Em Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, afirma, por exemplo, que os mortos não sabem coisa alguma. Então eles não podem bater papo com ninguém. Então o que quer dizer esse texto de Lucas 16, 19 a 31? Vamos analisar alguns detalhes do texto e vamos vermos que isso aqui se trata de uma parábola, uma história fictícia, querendo ensinar uma lição moral. Você lê, por exemplo, aqui, no versinho 22, você já percebe aqui um problema. No verso 22 afirma o seguinte: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Isso aqui contradiz Isaías 63, 16. Por quê? Porque Lucas 16 afirma que a pessoa pobre, mendiga, ao morrer, né, ali é dito que ela foi para junto de Abraão. Só que Isaías 63, 16 afirma uma coisa importante: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece. Esse texto menciona uma coisa importante, que Abraão não conhecia Isaías. Quando Isaías escreveu o livro, ele afirmou o seguinte, que Abraão não nos conhece. Ou seja, séculos depois da morte de Abraão, aqui é dito que Abraão não estava consciente depois da morte. Então Abraão, ele não poderia ali estar batendo um papo com o indivíduo que estava no inferno, porque Abraão estava inconsciente. E há um outro detalhe importante aqui. No verso 24, afirma-se o seguinte, de Lucas 16, então chamou-o, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isso aqui contradiria 1 Timóteo 2,5? 1 Timóteo 2,5 afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. E esse indivíduo rico, ele fez de Abraão o intercessor dele. Você perceba que há detalhes na parábola que contradizem os próprios ensinamentos bíblicos. Porque os detalhes da parábola não são para se fazer doutrinas, mas para ilustrar a lição moral que a parábola quer passar. No próprio verso 24 afirma o seguinte, o indivíduo que está no suposto inferno, ele fala assim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Será que um espírito tem língua? Será que um espírito bebe água? Como que ele ia pedir para outro ser, no céu, por exemplo, molhar a língua dele com um pouquinho de água e refrescá-lo no inferno? Isso não é coerente também? E aí você vai, por exemplo, aqui no versículo onde Abraão ele está fazendo um diálogo com o suposto rico, não é, que está no inferno, no verso 25, Abraão responde o seguinte, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. O rico havia conversado com Abraão e pedido, não é, que a língua dele fosse refrescada com água. E aí Abraão responde o seguinte, não, ele enquanto estava vivo, ele sofreu. E você teve coisas boas, agora é a vez dele passar bem e você passar mal. Ou seja, aqui nós podemos ver a doutrina de salvação pelas obras.
Se o indivíduo foi para o céu porque era pobre e outro se perdeu porque era rico, então a salvação é pelas obras, e isso contradiz Efésios 2, 8 e 9, que afirmam que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Então é importante analisarmos os detalhes da parábola para entendermos que aqui Cristo quer ensinar uma lição moral. E qual é a lição moral? Ela está especialmente aqui dos versos 29 ao 31. Chega um momento em que o suposto rico que está no suposto inferno, ele pede a Abraão que mande alguém avisar aos parentes dele que aquele lugar de tormento era terrível. Olha o que diz Abraão aqui nesta parábola, não é? Esse personagem. Verso 29, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a lição da parábola. Cristo pegou uma história judaica. Flávio Josefo, historiador judeu, nos informa que havia uma história quase igual a essa entre os fariseus. Ele pega uma história judaica e inverte os papéis. Enquanto que o judeu acreditava que o rico era abençoado e ia para o céu, e o pobre ia para o inferno, Cristo inverte os papéis, coloca o rico no inferno e o pobre no céu para ensinar a seguinte lição: que a pessoa não vai se perder ou se salvar por ser rica ou pobre, e que em vida ela deve prestar atenção ao que está escrito na lei de Moisés e nos profetas, para que ela conheça a vontade de Deus. Essa é a lição da parábola, e nós não podemos pegar uma parábola e formar uma doutrina em